Shalom, pessoal, a paz esteja convosco, que Deus os abençoe grandemente. Mais uma vez estou aqui para compartilhar o maná de Deus, a palavra do Senhor, com aqueles que me veem, que me ouvem. Eu sou o pastor William, da igreja virtual, @Rabone Yeshua. É só acionar lá no Instagram e nós estamos lá. Deixa seu nome, seu pedido de oração, deixa sua reflexão lá. Nós estaremos intercedendo por você, por sua família, pela sua causa. E é simplesmente para te abençoar. Não tem outro tipo de propósito de juntar gente, de ter live, de ter like, sei lá o que é que chama isso aí. Mas o propósito da igreja Rabone Yeshua é apenas de orar, buscar Deus, compartilhar da palavra para que a sua vida melhore dentro dos princípios da palavra de Deus. É isso, mais nada que isso. Pelo menos a minha intenção é essa, como pastor da igreja. E eu estou aqui com o maná na mão, já fiz uma oração, já busquei a presença, já pedi a inspiração do Espírito Santo, porque como eu gosto de repetir e repito, não me debruço sobre o meu próprio entendimento, mas eu peço que eu seja instrumento na mão do Senhor e que o Espírito Santo venha me inspirar e falar através de mim como um canal, como uma atalaia do Senhor. E eu estou aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, o versículo é de número 21. Então diz assim a palavra inerrante do Senhor, profeta Elias. Diz assim: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Essa palavra, Elias estava dizendo para o povo e para o rei Acabe. Porque aquele povo louvava, adorava e cultuava Deus da boca para fora, como está acontecendo nos dias de hoje. Mas o coração deles estava em Baal. Baal era um rei pagão, um deus pagão. Baal era o deus da fertilidade, da tempestade, disso e daquilo. Era um falso deus. E o povo estava ali idolatrando, entristecendo o coração de Deus. E a profecia veio, porque Deus disse assim: até quando cocheareis? E a palavra cocheareis quer dizer assim: até quando vais tutibiar? Até quando vão ficar na dúvida? Até quando vão ficar em cima do muro? Porque o muro, você muito bem sabe que o muro já é do diabo. Escolha um lugar, escolha. Se você quer seguir a Deus, segue-o de forma digna, como ele deve ser seguido. Se você quer seguir a Deus, segue com fidelidade, com verdade, com arrependimento. Não brinque com Deus e com as coisas de Deus. Ele é onisciente. Ele é o Deus único e poderoso. Então as pessoas esquecem e perdem o temor de Deus. E acham que Deus é tolerante em todas as coisas. E tem uma coisa que a palavra diz, que ele não tolera, é dividir a glória dele com ninguém. Principalmente as pessoas que idolatram. Porque a idolatria é você colocar algo ou alguma coisa ou alguém na frente de Deus, dizendo que Deus está no segundo plano e que aquela coisa ou aquilo que você está idolatrando é que é a primícia na sua vida. Olha só que coisa diabólica, né? Quando o homem é idólatra, por isso que ele condena a idolatria e a glória dele ele não divide. Amém? Então, trazendo essa palavra desse povo, dessa indecisão, e aplicando ela nos dias de hoje, nós podemos verificar uma similaridade com a igreja e com os pregadores, bispo, pastor, padre, sei lá quem é, da palavra de Deus nos dias de hoje. Que é pregada apenas a prosperidade, é pregada apenas a troca de favores, como se Deus
fosse o gênio da lâmpada, entendeu? Então é algo superficial que não mexe no íntimo do homem. A palavra não diz nada disso. Então as pessoas estão ali, ó, não pode falar a verdade, porque senão some das igrejas. E você está usurpando a palavra de Deus. Por isso que estão muitos apostatando, estão muitos desengrejados, estão muitos esfriando na fé, devido a pregações, devido à religiosidade, às tradições humanas, à doutrina do homem, sendo primícia superior à palavra de Deus verdadeira. Que na palavra tem prosperidade? Tem. Na palavra tem milagres? Tem. Mas na palavra também tem justiça, na palavra também tem você se endireitar a tua vida, você se arrepender, e que se você não fizer isso, sua alma, seu espírito vai para o inferno, arder no fogo mesmo, e você vai perder a segunda morte. E esses falsos líderes não estão pregando isso. Eles querem ver um amontoado de gente, sabe, dentro das igrejas, buscando milagre, buscando isso, buscando profecia, buscando revelação. E não diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. O evangelho não é açúcar, não. O evangelho não é docinho, não. O evangelho é algo sério. Não é para massagear o coração do homem. Não é para estar de bom grado. Não, volte a Deus e você vai ter uma vida feliz, sem nenhum problema. E você vai prosperar, e você vai ter isso, e você vai ter aquilo, e você vai isso, e você... Como as igrejas pegam, principalmente as televisivas, onde esses homens ostentam, pastores ostentam, bispo, mansões luxuosas, ostentam muito dinheiro, lutam para quem tem mais seguidores, quem tem mais igreja cheia, quem abre mais igrejas. É ruim isso, né? Não, abrir igreja não é não. Tem muitos seguidores da igreja, não. Mas quando você prega a verdade, não quando você usa a palavra de Deus para encher sua igreja de membros. E diz para eles: eu não posso pregar para eles que se eles não se arrepender vai para o inferno, porque senão eles não voltam. Eu não posso pregar para eles que eles têm que, sabe, são pecadores, são pessoas que precisam de Deus, que precisam se converter, que precisam largar a prostituição, precisam largar o pecado, precisam largar tanta coisa que agregou durante esse mundo. Não pode dizer isso, não. Diga palavras que vai massageá-los, que eles vão sair de lá delirando. Arrependei-vos. Então esses falsos profetas que conduzem o rebanho ao sofisma vão pagar caro por esse tipo de atitude, porque a glória do homem é como a flor, seca a flor, caem as flores e a glória vai embora também. Porque o que permanece é a glória do Senhor, no nosso Deus. E Deus não foi feito para estar fazendo todo tipo de benfeitoria para o ser humano, para agradar ser humano. Deus não precisa agradar ser humano. Presta atenção, minha gente. Se ele fizer, é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Só que você pode ir para o inferno. O pastor tem que te pregar isso, o pastor tem que te falar a verdade. Ele tem que falar que Deus é amor, mas que Deus também é fogo consumidor, que Deus é justiça, que Deus não tolera o pecado. Ele tolera o pecador, mas o pecado ele não tolera. Você tem que deixar as práticas do mal e perseverar e andar no caminho do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo de número 19, se não me engano, não tem o endereço certo aqui, mas você vai ver lá que Mateus diz o seguinte: não poderás seguir a dois senhores. Ou você segue um e desagrada o outro, ou você segue o outro e desagrada a um. Não pode servir a Deus
e a Baal, a riqueza. E a riqueza que ele fala lá em Mateus não é pecuniária, não é o dinheiro, nada disso. Ele está falando de algo além disso, ele está falando das coisas espirituais que os homens precisam entender. Porque o homem, quando vai na igreja e não tem a palavra revelada pelo Espírito Santo, só se debruça sobre o entendimento daquilo que o pastor, o intelectual lá, teólogo, sei lá quem, ou aquele que conhece a palavra, que não tem unção, falou para ele. Entendeu? Então, assim, nós temos que buscar o entendimento para nós não cairmos nessas armadilhas. Porque esses homens que enganam as igrejas, vão pagar caro. Ah, vão pagar caro. Porque está chegando o fim dos tempos. E a mão do Senhor vai pesar. Apocalipse diz assim, para a igreja de Laodiceia, para o anjo da igreja: porque não és quente nem frio, mas é morno, eu te vomito. Porque pensas que não precisa mais de nada, que já tem tudo, mas é um pobre, miserável e nu. Entendeu? Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, 19, por aí. Leia o capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 16, enfim. Então, capítulo 3, está no capítulo de número 3 de Apocalipse. Leia o que está falando para a igreja de Laodiceia, para o anjo daquela igreja, para o povo daquela época. E hoje não é diferente. A igreja de hoje precisa de um avivamento. Hashtag avivamento nas igrejas de Deus. Esse tinha que ser o grito de guerra dos verdadeiros cristãos. Hashtag avivamento já. Hashtag avivamento já. Para que o povo possa despertar desse povo, daqueles pastores latifundiários, pastores que ostentam mansões, pastores que têm CNPJ, que constroem templos gigantescos às custas do povo, pastores que vendem todo tipo de coisa, é terra santa, é flor não sei de quê, é tanta impugência que eles vendem, tantas coisas para enganar o povo, mexendo com a fé do povo. Gente, desperta tu que dormes. Tenha entendimento da palavra, pede misericórdia ao Espírito Santo para que ele te dê a sabedoria, para que você possa discernir esses falsos profetas, falsos pastores, televisivos, que enchem o nosso coração, que enchem a nossa mente de lixos espirituais, para se deleitar na luxúria, no dinheiro. E veio me dizer: não é dinheiro, não, é dinheiro, é poder. Porque tem aqueles pastores que entraram no Congresso Nacional, que viraram política, que se politizaram, mas não estão lá para defender as escrituras. Pelo contrário, sentam na mesa dos escarnecedores, fazem parte de um sistema podre do homem, não defende as leis de Deus, mas quer tratar tudo como mesmice, como se fosse tudo natural, mudando o curso do homem, mudando o curso da criação de Deus, passando por cima da palavra. Em vez de estar lá e dar sua cabeça a prêmio para que a palavra fosse cumprida, e ir contra o sistema podre, as leis podres que tentam usurpar e destruir as famílias de bem cristão, não votam a favor, são coniventes com as coisas do mundo, misturando o que é santo com o que é profano. Tem que ser igual Daniel capítulo 1. Daniel resolveu não se contaminar com os manjares e com
o vinho do rei. E esses homens que estão lá no Congresso se misturaram, se contaminaram. Grande a bancada evangélica, mas a maior parte, tirando alguns, são coniventes com as coisas do mundo, com medo de serem taxados, se agregam à mentira. Hashtag avivamento, já nas igrejas, fora falsos pastores, fora falsos líderes, falsos pregadores, televisivos que estão enchendo a cabeça. Vocês vão ser cobrados pelo sangue desses inocentes. Por isso eu vou orar para que Deus possa abençoar a sua vida, para que você possa ter um despertamento, que essa palavra continue falando contigo, para que você não seja enganado. Porque em vez desses pastores alimentarem as ovelhas, eles estão se alimentando dessas ovelhas. Que Deus tenha misericórdia e compaixão desses homens. E aqueles que estão me vendo, que têm essa prática, sabem muito bem do que eu estou falando. Irmãos, que Deus os abençoe, que o Senhor possa falar muito mais ao coração de vocês. Eu profetizo o resto do dia maravilhoso e abençoado na vida de vocês. E que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Fiquem em paz.